Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que me receber em meu nome, a uma criança, tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Bom, irmãos, acredito que todos aqui que tenham interesse nas nossas palestras, interesse na espiritualidade, já devem saber que agora, no dia 13, nessa terça-feira, veio a falecer o nosso irmão Divaldo Franco, né? E então eu trouxe essa palestra, que não será uma palestra muito grande, tá? Também não será uma palestra voltada à reflexão, né? Mas sim como uma biografia, né? Uma homenagem a esse irmão, pois que, para mim, essa passagem da Bíblia resume assim o que foi a trajetória desse irmão, né? Ele viveu de forma humilde a todo momento, né? Nunca se pôs acima de nada nem ninguém. Todo o seu trabalho foi voltado ao amor e à espiritualidade, né? E eu pretendo apresentá-lo aqui não como um ser grandioso, né? Não como uma forma de endeusar essa pessoa, mas sim mostrá-lo como um humano, né? Como um exemplo do humano que nós precisamos ser, né? Então não será uma palestra muito grande, mas eu trouxe o máximo de informação que eu consegui pegar. Então vamos começar, né? Em 1926, lá em Feira de Santana, na Bahia, Dona Ana, que era a Dona Ana Franco, né? Já estava no seu 12º filho, né? E ela já estava com 44 anos. E ela teve a sua última gravidez e os médicos anunciaram para ela que essa teria que ser a última gravidez dela e que seria bom ela nem fazer, que o ideal era ela abortar, porque muitas chances dela não aguentar, né? Tinha muitas chances do filho nascer anormal. Então os médicos estavam ali se recusando a fazer o parto, né? Tanto que tem até a frase do médico aqui, que ele falou assim: a senhora ficou grávida aos 44 anos, isso não é barriga d'água, como você está pensando. Se a senhora não fizer o aborto, seu filho vai nascer anormal. Mas, sabe como que eram as pessoas daquela época, né? As pessoas eram sempre mais guerreiras, né? Dona Ana não aceitou fazer o parto e ela ainda assim quis ter o próximo filho. E, por incrível que pareça, o parto ocorreu tudo bem, o filho nasceu normal, não teve nada de errado. Então aí também já tem uma grande amostra do que é ser uma pessoa guerreira, né? Mesmo tendo aviso dos profissionais, ela ainda não desistiu, né? E então em 1927 nasce Divaldo Pereira Franco. Quando ele nasceu, 5 dos seus irmãos já haviam falecido e nisso ele teve uma infância já um pouco perturbada, né? Porque ele era bastante perseguido pelas coisas que ele via, pelas coisas que acontecia, né? Principalmente da parte do seu pai, né? O pai dele conta a história que ele dava umas belas surras nele, porque achava que aquelas coisas que ele falava eram coisas demoníacas, né? A mãe dele também não gostava, mas não era tão bruta igual o pai. Então, mais ou menos lá para 1931, o Divaldo teve uma visão que fez a mãe dele, mesmo sendo cética e extremamente católica, refletir pra caramba. Porque ele estava lá no quintal brincando, e aí se chega pra ele uma senhora e fala: ó, chama sua mãe lá, fala pra ela que é a Maria Senhorinha que tá chamando ela. Ele achou normal, né? Só mais uma senhora pedindo pra conversar com a mãe. Então, quando ele chega na mãe e fala: Maria Senhorinha te chamou, tá lá fora. A mãe fica: poxa, como assim? Maria Senhorinha foi a minha mãe, ela morreu no meu parto. Como assim ela tá te chamando? Você tá doido? Né? Começa assim
ficar brava com ele, né? Nisso ele tinha 4 anos, tá, gente? Vamos lembrar disso. Que ele era muito jovem, muito criança, né? E só que a mãe percebeu que ele falava com tanta convicção que ela decidiu levar ele para a tia, para contar sobre isso, porque a mãe dele nem chegou a conhecer a mãe dela, né? Ela não chegou a conhecer a sua mãe. Então ela não tinha tanta certeza, ela ficou curiosa. Quando chega lá na irmã dela, a tia do Divaldo, o Divaldo fala o que ele viu, né? Ele conta que ele viu. Deixa eu pegar aqui a parte que fala. Era uma mulher magrinha com os olhos verdes e usava um vestido branco de babados e com mangas compridas, uma gola muito alta, tinha os cabelos penteados para trás, preso em um coque. E enquanto ele descrevia, a tia dele já começou a chorar, porque essa era a descrição perfeita da mãe e era até a forma com que ela tinha sido enterrada, né? Então fez eles ter um grande choque, né? Ele realmente estava vendo ela, não era só uma visão assim, né? Com isso, acabamos de dizer que esse fato acabou quebrando um pouco assim o lado cético da mãe dele, né? Ela começou a perceber que realmente tinha alguma coisa de estranho. Mas ainda assim ele era bastante perseguido, né? E o Divaldo, infelizmente, ele não era só perseguido pelas pessoas, mas ele também era perseguido muito pelos espíritos. Ele tinha muitos espíritos desde a infância dele que ficava atormentando o sono dele, que ele não entendia o que era, né? Um desses espíritos, assim, o principal que mais atormentava ele chamava ele de Máscara de Ferro, porque ele aparecia com uma roupa católica do século XVII, com uma máscara de ferro que pegava fogo, né? Provavelmente essa foi a forma que ele morreu, né? E ele tinha muito medo, né? Era uma criança ali por volta, ele tinha uns 7 anos mais ou menos. Então, ele era bastante perseguido, tanto dentro de casa, tanto pelos espíritos, e na infância dele acabou ainda tendo alguns abalos assim familiares que fez ele ficar muito triste, assim, não foi uma infância nada fácil para ele, né? Um desses abalos que ele teve foi o suicídio da irmã dele. A irmã dele chamava Nair, e quando, por volta de 1939, ela se casou e ela era bem apaixonada do marido, né? Mas o marido, ela descobriu a traição, o marido estava traindo ela, e nisso ela se mata, ela se suicidou, né? Pro Divaldo Franco isso foi um choque muito grande, porque essa era uma irmã muito próxima dele e médium, né? Então ele conseguia ver a irmã sofrendo, sofrimento incessante, né? Ela aparecia para ele pedindo ajuda. Então imagina, para uma criança, isso foi em 39, então ele tinha o quê? Uns 12 anos, né? Imagina para uma criança de 12 anos vendo a própria irmã morta e ainda pedindo ajuda, né? É uma coisa muito forte, né? E outro abalo que teve na família dele também foi da morte do irmão dele, mas esse pelo menos foi assim o que abriu o caminho assim para ele começar a entrar no mundo espiritual mesmo, né? No caminho espírita. O irmão dele, José, morreu, foi vítima de aneurisma, e no velório dele, o Divaldo começou a sentir as pernas tremendo e ele fala que começou a sentir as pernas dele sumindo. E aí nisso ele ficou paralítico, do nada, de repente a perna dele parou de funcionar, né? E isso retrata no filme, tem o filme, né, para quem não assistiu, O Mensageiro da Paz. Mas no filme mostra como uma coisa rápida, né? Que ele teve aquela paralisia e praticamente na mesma noite já chegou aquela mulher lá e pronto, né? Mas na verdade ele ficou paralítico por 6 meses. Foram 6 meses paralítico, né? A família em busca de médicos, chamaram vários médicos, ninguém sabia o que fazer. E com esse desespero, ninguém sabendo o que fazer, eles decidiram chamar uma mulher que na cidade já era famosa, o nome dela era Ana Ribeiro Borges, e ela era uma médium espírita, né, que já era reconhecida assim na cidade. E na hora que ela olhou, ela já viu o irmão dele, o José, preso no Divaldo, né? Ele viu o Divaldo como algo para se acorrentar, né? Pelo medo da morte, né?
E nisso ela percebeu já na hora, e ela até explicou pro Divaldo, ela percebeu que o Divaldo era médium, né? Ela conseguiu perceber que o Divaldo tinha uma mediunidade tremenda, e aí nisso o pai até ficou, mas então por que ele não tá vendo, irmão? Aí ela explica, né, que é por conta das diferenças de frequência de vibração, né? E ela percebe o irmão, nisso ela aplica um passe nele, todos fazem uma oração em conjunto, e na hora ele já é curado, né? Quando a Ana, que eu vou chamar de Dona Naná, porque é assim que ela ficou sendo chamada, quando ela percebe que Divaldo era um grande médium, ela pede para a mãe dele se ela não pode levar ele para... Porque ela queria levar ele para esse caminho, né? Ela percebeu a mediunidade dele, queria ensinar ele. E então a mãe dele, lógico, com muito medo, acabou aceitando. Eles acabou frequentando pela primeira vez um centro espírita, que foi o Centro Espírita Jesus de Nazaré. E nessa época a mãe também já estava um pouco cética até com a Igreja Católica, que ela sempre frequentou, porque quando a irmã Nair dele se suicidou, a igreja não aceitou fazer uma oração de prece pela irmã por ser suicídio, né? Então ela percebeu que, tipo, como assim, sabe? Não pode orar por alguém que se suicidou? O que está acontecendo, sabe? Ela ficou meio revoltada e com isso ela aceitou ir conhecer outro lugar, que no caso foi esse centro espírita. Lá o Divaldo já estava com seus 18 anos, mais ou menos, isso foi em 1945, e ele acabou fazendo muitas amizades lá, né? E com isso ele acabou conseguindo um emprego lá em Salvador, né, onde ele tinha se formado como professor do ensino primário, e uns anos depois ele ainda foi aprovado num concurso público, né, onde ele trabalhou como escrituário num órgão público, e lá ele ficou até a aposentadoria dele, né. Mas, com todo esse trabalho, né, ele já estava conhecendo o mundo espiritual, já estava entendendo mais da sua mediunidade, ele passou a morar lá em Salvador, e no dia 7 de setembro de 1947, ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na capital baiana. Então a gente já percebe aí que ele realmente seguiu o caminho. Como assim ele ficou até a aposentadoria no escritório? Ele ficou trabalhando sua vida inteira, foi o único emprego que ele teve. Mas ele se aposentou bem cedo, ele largou esse emprego formal logo cedo na vida, para se dedicar à espiritualidade. Não muito não, ele aposentou normal. Ele foi se dedicar, ele sempre se dedicou à espiritualidade, nunca deixou. Mas ele ficou assim até a vida inteira nesse emprego. A vida inteira não, né? Até aposentar. Até o final do período de trabalho dele, ele ficou nesse emprego. Ele não, mesmo sendo um trabalho que não dava tanto dinheiro, mas ele nunca se importou, sabe? Ele não ligava para isso, né? Entendi. E nessas amizades que ele faz nesse caminho, ele faz uma amizade com o Nilson de Souza, que passou a frequentar também os trabalhos espirituais, né? E nessas amizades, desde que ele era criança, só para deixar isso bem claro, desde quando ele era criança ele já psicografava algumas coisas, né? Muitos espíritos se utilizavam dele, aliás, mas nada disso era lançado, né? Um desses espíritos que se comunicava com ele, que era mais frequente, nunca falou seu nome para ele, né? Sempre falava que era só um espírito amigo. Fez ele escrever muita coisa, a vida inteira praticamente. E lá para 1947, mais ou menos, ele abre a Mansão do Caminho, que no começo ainda era uma coisa bem pequena, né? Mas ele abriu com esse amigo que eu falei, o Nilson de Souza. E só para vocês terem ideia, gente, tudo isso que ele ia escrevendo, tinha tantos espíritos que conversava com ele, que conta que ele teve mais de... Deixa eu achar aqui a parte que fala. 200 de autores. É muita coisa. Teve mais de 200 títulos. Os livros dele teve mais de 8 milhões de cópias vendidas. E lógico que todas as cópias vendidas foi voltado aos trabalhos de caridade, né? Nunca ficou nada com ele. Então, assim, nós conseguimos perceber que a vida inteira dele ele foi muito utilizado pelos espíritos, né? Ele nunca parou. E eu queria falar um pouco da Joana de Ângeles, porque depois que ele abriu a Mansão do Caminho, ele
ainda não estava publicando nada, nenhum livro, mas a Mansão do Caminho ajudou muitas crianças, muitas mesmo. O Divaldo teve mais de 650 filhos adotivos, pra vocês terem ideia. Toda criança que chegava na Mansão do Caminho pedindo socorro, ajuda, ele adotava. E então chegou um certo momento que aquele espírito amigo pediu para ele pegar tudo aquilo e queimar. Tudo aquilo que ele já tinha escrevido, porque aquilo era só um treinamento, e agora que ia começar mesmo, né, o trabalho dele de escrever, né. Joana de Ângeles se apresenta para ele como Joana de Ângeles, né, e eu percebo que na história ela não é muito falada, e eu estava lendo o livro que chama O Semeador de Estrelas, e lá conta um pouco mais a história dela. Ela era uma grande mulher na última encarnação dela. Ela foi bem importante. Eu até peguei um trecho aqui do livro que eu queria ler para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou resumir a história, tá? Porque é uma história grande, mas resumindo, o Divaldo estava no México, e lá quando ele terminou uma de suas palestras, a Joana apareceu para ele e falou, depois fala para o cameraman que tá gravando ali, para ele te levar num lugar lá da cidade, né? Aí ele não entendeu, mas aceitou, né? E quando chegou lá, a Joana começou a explicar para ele. Ela me chamou de cabeça, essa é a proposta. Aí ele fala aqui, no domingo com a sua família, paramos na aldeia que ficava a 81 quilômetros da capital do México. Chegamos à região e Joana nos levou a ruínas de uma casa, que fora modesta à sua época, e explicou-me. Eu vivi aqui e meu nome então era Joana de Asbogé, no século XVII. Posteriormente, aos 15 anos de idade, fui para a Ordem de São Jerônimo e adotei o nome Joana Inés de la Cruz. Eu não tinha a menor ideia de quem se tratava. Perguntei ao rapaz, quem teria sido Joana Inés de la Cruz? Né, aí o Divaldo já estava perguntando para o rapaz, né? Aí ele falou, uma poetisa, respondeu, das mais famosas da literatura hispânica, do século XVII, e o que é um dos motivos de orgulho da alma mexicana. Foi a primeira feminista que se conhece nas Américas Espanholas. Era uma mulher muito culta, naquela época possuía uma vasta biblioteca e teve uma morte muito dolorosa, porque renunciou a tudo para se dedicar aos pestosos, por ocasião de uma epidemia que se abateu sobre a capital mexicana. Nesse momento, eu a vi com uma personalidade de Joana Inés de la Cruz. Tempos depois, Joana se me revelou com um soror Joana Inés, no estilo poético, ao escrever um tema muito delicado, em versos brancos, que ela intitulou O Recanto Seguro. O espírito pode, assim, intencionalmente voltar ao estilo que viveu outrora. Aí, ele continua contando assim, né? Então, nisso nós percebemos que a Joana, que estava com ele, a Joana de Ângeles, era uma mulher muito grande, né? No livro, quando fala que ela era uma feminista, não era essas feministas atuais, né? Que querem fazer tudo e não ter... não pagar pelas coisas que estão fazendo, né? Ela realmente foi uma feminista mesmo, de querer fazer as coisas e fazia, né? Então, ele prosseguiu com o seu trabalho, com vários espíritos utilizando dele para escrever, né? E nisso ele começa a usar todo o dinheiro que ele recebia dos livros para essa Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho cresceu muito, hoje em dia ela já consegue sustentar muitas famílias que estão em risco assim, de pobreza, e a todo momento o Divaldo estava lá, sabe, ajudando. Ele ajudou em muitas coisas lá, ele não era só o que mandava dinheiro, sabe, ele ficava realmente junto. Lá tinha vários trabalhos espirituais, e é muito lindo, gente, quando vocês pegam para ver como que tá a Mansão do Caminho. Todas as pessoas que cresceu lá, hoje em dia, elas são pessoas muito boas, sabe? Muito boas mesmo. Tanto que eu estava assistindo o documentário, e aí estava mostrando que tem um rapaz lá, que ele é responsável por andar pela cidade, achar famílias pobres assim, né? Então ele vai entrando no meio dos lugares mais pobres, assim, para ajudar, né? Para a Mansão do Caminho poder ajudar. Só que esse rapaz cresceu na Mansão do Caminho. Ele tá lá desde os 3 anos de idade dele, sabe? E lá ele faz tudo também. Ele não faz só isso. Ele lá também ajuda a fazer pão, sabe? Ele faz tudo. É muito legal. E todas as pessoas lá são assim, sabe? Elas crescem assim, com esse senso de ajudar ao próximo.
E aí até o repórter estava perguntando para ele, nossa, mas você nem perguntou qual que é a religião deles? Aí ele falou, perguntar para quê? O que isso importa? Eu tô aqui para salvar as pessoas, não para saber a religião deles. E aí também mostra a mulher lá, uma faxineira que também faz a comida, sabe? Ela também cresceu lá, foi resgatada pela Mansão do Caminho. É um negócio muito bonito, gente. Bonito pra caramba. Você pega pra estudar, você fica assim de cara, né? Então, essa foi a vida do Divaldo, sabe? Ele não chegou a se casar, né? Ele só viveu em nome do bem a vida inteira. No filme retrata isso melhor, né? Quando ele e o amigo dele lá começam aos seus trabalhos, eles andando pela rua distribuindo comida, sabe? Entrando em lugares feios, sujos, né? Tem até uma parte lá que mostra que eles entrou dentro de um puteiro lá, mas só para resgatar uma criança que eles ouviram chorando do lado de fora, né? É uma coisa muito bonita, sabe? A vida inteira dele foi dedicada a isso. E uma coisa muito legal também é que na Mansão do Caminho, aquela irmã dele, Nair, que tinha se suicidado, ela reencarnou, só que ela reencarnou em uma família muito pobre mesmo, com vários problemas de saúde, e a família recorreu à Mansão do Caminho. Então a irmã dele voltou para ele, quando ela ainda era criancinha, e aí ele conseguiu cuidar dela, mas os problemas de saúde que ela teve fez ela desencarnar já de novo, aos 9 anos de idade, né? O Divaldo viu a irmã dele desencarnar 2 vezes, em uma vida só. Lógico que nós conseguimos entender que provavelmente o motivo dela ter nascido com esses problemas de saúde foi do suicídio, né? Infelizmente causa essas coisas, mas provavelmente que essa última vida dela foi para realmente se limpar, né? Foi uma vida de purificação. E aquele espírito também que eu falei lá, que desde o começo perseguiu ele, o Máscara de Ferro, num momento da vida dele também conseguiu perdoar o Divaldo pelo que aconteceu no passado, né? Aparentemente o Divaldo provocou a morte dele no século XVII. E só que na Mansão do Caminho, o Divaldo resgatou uma criança do lixo, uma menininha, e aí o espírito chega para ele e fala, essa menina que você está cuidando é a reencarnação da minha mãe, que foi a minha mãe do século XVII. Aí o Divaldo falou, eu sei, é por isso que eu vou cuidar e amar com todo carinho. E aí nisso o espírito acaba perdoando ele, né? Então, essa foi a vida do Divaldo, sabe? Eu achei importante trazer, porque ele foi uma pessoa que estava aí até agora, sabe? Até pouco tempo. Em todo documentário que você for ver dele, você vê que ele era uma pessoa muito gente boa, muito brincalhona, sabe? Mesmo estando já velho, ele ainda brincava pra caramba, sabe? A forma que ele conversava era uma forma divertida, sabe? De mostrar a vida, né? Mesmo ele tendo passado por tantas dificuldades assim durante a vida, mas ele foi alguém que mostrou que realmente no reino dos céus o maior é aquele que se faz de humilde, que se faz como as crianças, né? E tem muitas coisas assim durante a vida dele que coloca algumas pessoas contra ele. Por exemplo, uma história muito besta que eu peguei para conhecer é que as pessoas pensavam que Divaldo era rival do Chico Xavier. Não faz sentido, sabe? Só porque os dois têm o mesmo trabalho, eles começaram a achar que o Divaldo estava plagiando os trabalhos do Chico. Então acabou criando uma certa rivalidade no inconsciente das pessoas. Não tem sentido, sabe? Desse livro que eu peguei para ler, tem uma passagem que mostra uma carta que o Chico escreveu para o Divaldo. Eu vou ler para vocês. É um pouco grande, tá? Mas é uma carta muito bonita. Eu queria que vocês ouvissem também. Meu filho, Deus te abençoe. Estamos em pleno caminho da redenção, nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalho por todos os lados, perseverança no bem, como abençoado programa de cada dia é o nosso lema. Não te iludas, pois sobre o repouso agora seria irrisão. Nem nos enganemos quanto a frutos imediatos do trabalho reajustador. Imprescindível caminhar agindo na sementeira sublime do futuro. Defrontados por imensa assembleia de adversários, visíveis e invisíveis, do pretérito, não nos cabe a desistência. A única renúncia destrutiva, por vazia e inútil, é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças, quando fugimos à luta. Ontem valiamos-nos
da inteligência para oprimir e perturbar. Ontem, o poder em nossas mãos apaixonadas e rudes, espalhando o temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos intelectuais na obra da caridade sem fronteiras e sem limites. E agora buscamos o poder de servir e auxiliar em nome daquele que é o amor mesmo, transbordando luz no sacrifício pela humanidade inteira. Não desfaleças. Em cada trecho da estrada, seremos surpreendidos pelas vibrações das nossas próprias obras, que o tempo guardou. É preciso que a esponja do trabalho incessante funcione em nossas mãos, ligada ao nosso coração e à nossa mente, para que os dias para nós, na atualidade, sejam efetivamente marcos redentores. Todos os nossos centros de ação prosseguem ativos e bem inspirados na direção do bem. Se uma nova diretriz nos fosse facultado trazer aos companheiros, rogaríamos ao conjunto mais esforço e mais agilidade na lavoura do cristianismo aplicado. Mas não ignoramos, filho meu, que a colheita não vem ao nosso campo, senão por prêmio a suor e a dedicação. Façamos de nossa parte sempre mais. Há centenas de trabalhadores invisíveis em função de auxílio constante ao caminho e à caravana que se transformaram em legítimas assembleias de socorro espiritual, de esclarecimento benéfico, de fraternidade e de amor. Continuemos. Avançar em execução dos divinos propósitos é o nosso dever. Esperamos que todos os irmãos se mantenham a pastos. Não nos achamos reunidos por acaso. Depois de 4 séculos de civilização baiana e brasileira, temos compromissos. Não nos congregamos aí agora pela primeira vez. O tempo compassivo, agente da infinita bondade, nos guarda, de novo sob a sua custódia, a fim de nos desdobrarmos com o seu concurso em ação intensiva na tarefa do esclarecimento e da caridade. Toda a expressão de amparo aos nossos semelhantes é de nosso apostolado. A escola, o abrigo, o templo da fé, a casa de trabalho, a assistência aos sofredores, o asilo aos inválidos para a luta física e a proteção às criancinhas ao sol do Evangelho são faces do nosso ministério que não podemos esquecer. Que outros discutam à frente do Cristo, que outros permaneçam no país do entretenimento, colhendo flores passageiras para a curiosidade leviana ou insatisfeita. Cada qual se sintoniza com as situações a que confia o próprio coração, mas que o serviço ao próximo com Jesus, por nossa sublime, seja o nosso motivo de cada hora. Neste propósito, o formulando votos para que nos unamos cada vez mais nas obras cristãs que o Espiritismo nos descerra. Abraça-te com muito carinho, o Evangelho companheiro. Essa é a mensagem que o Chico Xavier escreveu para ele. E isso mostra como que eles eram unidos. Não tinha essa rivalidade nem um pouco, né? E assim ele viveu até o resto da sua vida, né? Tem uma frase aqui que o Divaldo fala, que ele fala que o Espiritismo não veio para resolver os seus problemas de calvície, nem a unha encravada. Veio para resolver o problema interior e para ajudar a carregar o fardo da cruz, né? Então, por mais que nós percebemos que Divaldo também tinha um certo nível de paixão religiosa, mas não é isso que a gente tem que pegar de exemplo, né? O que nós temos que pegar de exemplo é o trabalho que ele fez, né? O seu trabalho voltado ao amor, a vida inteira voltada à caridade, é um grande exemplo para nós. Então, já com seus 98 anos, ele já estava lutando contra alguns problemas cardiovasculares, né? Ele também tinha câncer na bexiga. E no dia 13 de maio desse ano, ele veio a falecer, mas deixou para nós todo esse legado, né? Então, basicamente é essa a palestra, gente. Obrigado pela atenção de todos. E espero que todos que estejam assistindo até agora possam avaliar a própria vida, né, e ver o quanto nós estamos usando essas grandes pessoas que vieram para a Terra de exemplo para a nossa própria vida, né? Obrigado, gente. Bom, obrigado pela palestra, Denis. Acho muito importante
trazer sobre o Divaldo, né, que foi uma pessoa muito importante para nós. Acredito que para nós três ele é um grande exemplo, até que nós conhecemos um pouco já pela história do filme, né, e também assistimos algumas palestras dele. E acho muito legal, talvez seja possível até que ele esteja assistindo essa palestra nesse momento. Então é muito legal saber que estamos tentando participar dessa história também, sabe? E eu não tenho nem muitos comentários a fazer sobre a palestra, eu acho que foi por si só completamente explicativa. E como você mesmo disse, é mais uma autobiografia, não tem muito no que se aprofundar. A história dele já deixa as dúvidas para as pessoas se aprofundar. Por exemplo, o que eu acho muito interessante, do meu ponto de vista, é que ele não viveu uma vida sexual, ele conseguiu simplesmente deixar isso para lá. Nós já pregamos o equilíbrio, né? De viver normal, mas viver de uma forma regrada, sem exageros. Já ele conseguiu viver sem nada, então ele ignorou a vida material, a vida humana, e por mais que ele tinha vontades, até o filme demonstra isso, né? Óbvio que ele queria também, mas ele conseguiu ter a disciplina extrema de não ser certinho, né? Mas ele não é que ele via como uma coisa errada, mas ele tinha coisas muito mais importantes a fazer. E ele preferiu dar prioridade para isso. Bom, uma dúvida que eu tive durante a palestra e também assistindo o filme era a respeito da perna dele, né? Quando o irmão dele ficou obsediando ele. Só que meio que me veio a resposta, e eu quero ver se vocês concordam com isso. Quando acontece o desvio do perispírito, nós fala bastante daqui, né, da cabeça desviar para cá, só que como é uma linha reta, um eixo, quando você desvia aqui, a perna também desvia. Então o extremo do desvio é na cabeça e nas pernas, né? Para um lado vai a cabeça e para o outro vai o eixo das pernas. Então, até com uma outra pessoa que eu estava conversando com o Alci, eu falei, dá uma olhada aqui, o que você acha da aura dessa pessoa? E ele falou, eu tô vendo um desvio muito grande na parte das pernas. Então eu imagino que talvez seja isso, né? Uma possível explicação do porquê que a perna parou de funcionar. É raro nós escutar isso. Ele sendo médium, você fala? Por ele ser médium ter esse desvio? Também, é verdade. Entendi. Por ser médium, maior ainda, né? Mas quando a pessoa, por si mesmo, fica fazendo coisas erradas na vida, causa esse desvio, que é ruim, que as trevas começam a afetar. E aí acontece o desvio nas duas partes, né? Daqui é uma linha reta que é o eixo do corpo e uma linha que é o eixo do duplo etérico. Então desvia nas pernas. Então talvez seja isso, né? Pode ser que seja mesmo, faz sentido. Porque nós sempre escuta falar dos chakras, né? Então os obsessores pegam mais pela parte dos chakras. Só que para pensar pela visão do duplo etérico, eu acho que é a única explicação que faz sentido. Concordo, faz sentido mesmo. Não tinha pensado nisso não, é verdade. É isso a minha pergunta. Deixa eu ver minha outra pergunta. Era como que funciona hoje em dia a Mansão do Caminho? Eu cheguei a ver também, tem aqueles que cresceram lá, eles saem em busca de pessoas. Mas como que eles controlam isso para não cair com pessoas ruins? Não pessoas ruins que vão entrar lá para ficar, mas tipo pais que não querem cuidar dos filhos, ou eles nem ligam para isso, tipo, independente, eles aceitam a criança. Porque como se sustenta, né? Eu imagino que vai muito dinheiro para manter tanta pessoa. É porque além de ser um... Lá é quase como que uma escola, sabe? Parece um orfanato. É um terreno grande, assim, com vários quartos, assim, várias casas, né? E as crianças que são abandonadas, que os pais realmente estão sem condição de cuidar, ou eles pegam a criança também, mas eles também salvam a família na condição financeira, sabe? Eles também tiram a família dessa situação. Não é necessariamente a pessoa ter que estar lá, entendeu? Eles ajudam doando, entendeu? Entendi. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha anotado aqui, que eu não cheguei a falar na palestra. Deixa eu pegar aqui. Hoje em dia se encontram acolhido mais de 3.500 crianças pobres, com atendimento médico, comida, tudo de graça. 2.500 adultos, tem lá também. E eles já tiraram mais de 160 mil pessoas da miséria. Entendeu? Eles ajudam muito as pessoas, não só dentro do local. E não só crianças também, eu achava que era mais crianças. Não, eles ajudam todo mundo lá. É muito legal, porque eles ajudam as crianças, mas as crianças crescem, entendeu? Então, elas ficam lá, continua. Então, eu pensei, igual você falou do pão lá, eles ajudam a fazer o pão.
Então eu acho que para se manter também eles pegam nisso de não comprar as coisas industrializadas, eles não compram pronto, eles fazem lá, né? Tipo Eles assim, fazem por mais outra que o pão coisa. é uma coisa barata, vamos pensar R$ 50 um pão. Mas se você comprar farinha e todo mundo faz lá, vai sair tipo 5 centavos cada pão. Então, bem Talvez isso seja mesmo. isso, né, para se sustentar. Lá eles mesmos têm as próprias fábricas, sabe? Eles fazem as coisas. E quem faz é as próprias pessoas que estão lá, crescendo lá, sabe? Lá eles, pelo que eu percebi, eles deixam bem claro aquele negócio de que não tem um maior que o outro e um menor que o outro, sabe? Todo mundo trabalha em conjunto e eles vão aprendendo assim, sabe? É muito legal. Bom, Lenin, obrigado pela palestra, por trazer esse assunto. Eu nem sabia que você ia falar sobre o Divaldo, mas faz total sentido, tendo em vista também que ele acabou de partir para a pátria espiritual e a gente nunca tinha se aprofundado melhor na história dele, então foi muito bom você trazer esse conhecimento, não só para nós aqui, para mim e para o Daniel, como também para os espectadores. Gostei muito da profundidade que você trouxe e como o próprio Daniel disse, né, a palestra por si só já foi autoexplicativa, sabe, sobre todas as dúvidas sobre a vida do Divaldo, o exemplo que ele deixou, sabe? Eu acho que em muitos pontos a gente não, assim, a vida dele como um todo deve ser tomada para reflexão, sabe? Porque a vida dele não é uma vida para qualquer um, Sim, sabe? Não, certeza. não é qualquer pessoa que consegue seguir a mesma disciplina, a mesma abdicação, o mesmo sacrifício que ele viveu, sabe? Porque Divaldo, a gente tem que convir que ele era um espírito diferente, diferenciado, sabe? A nível de Chico Xavier e dentre outros médios maravilhosos como o Peixotinho também, que encarnaram com o propósito de sacrificar a vida em nome do bem, né? Então, não é para as pessoas olharem para o Divaldo e falar assim, não, vou viver uma vida igual a ele, porque não vai conseguir, cara. É possível. Para nós que estamos aqui, que dedicamos um pouco da nossa semana para os trabalhos espirituais aqui, tentando trazer informação para as pessoas, a reflexão, né, tentando conscientizar um pouco, já é extremamente difícil, né? Não o dia da palestra, mas assim, manter no dia a dia uma disciplina e um sacrifício, sabe, em nome da espiritualização. Então, para uma pessoa que ainda está começando a se introduzir e ver a vida de Valdo assim, falar, vou viver igual ele, não vou nem casar, não vou querer assumir minhas responsabilidades terrenas. Cara, é pura ilusão. Mas, assim, é bom para as pessoas olharem e falar assim, olha a distância que tem de evolução espiritual entre eu e esse cara aqui. Sabe? Tipo assim, olha o tanto que eu tenho que aprender ainda, sabe? O quanto ele sacrificou da vida dele para simplesmente fazer o bem em troca do quê? Sabe? Obviamente que na Terra ele não teve seus prêmios e seus tesouros, né? Mas com certeza lá do outro lado ele foi muito bem recebido. Inclusive falam que o próprio Chico recebeu ele do outro lado, né? Então imagina que honra, né? E é o que o Divino Mestre dizia, né? Não ajuntem tesouros na Terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas nos céus, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Eu acho muito bonito esse exemplo, porque sempre que a gente está aqui, tipo, conversando aqui, nos momentos de palestra, e a gente começa a refletir nisso, nós juntei tesouros na Terra, né? Nossa, uma coisa muito linda, né? A gente fica assim, caramba, vou viver essa vida. Só que depois começa de novo as dificuldades do dia a dia e a gente acaba voltando, né? Com aquela sintonia de sempre, né? De ter que trabalhar, ter que construir as coisas daqui. E só que essas pessoas, tipo um Divaldo Franco, parece que eles ficavam nisso, sabe? Nesse sentimento o dia inteiro. Porque não é possível ter feito tudo isso assim, sabe? Mas fala também que não pode fugir das nossas responsabilidades como humanos, né? Lógico que não pode mesmo. Só que aí nós pensar, uma das responsabilidades humanas que a gente tem é de constituir família, né? Divaldo teve mais de 650 filhos adotivos, né? O tamanho da família que ele construiu, né? Então, é uma coisa, é como se fosse que ele fez um sacrifício por um bem muito maior, sabe? Ele sacrificou uma dessas necessidades humanas normal que a gente tem, mas no fim ele fez muito mais do que qualquer humano faria, constituindo uma família, né? No máximo a pessoa pode ter o quê? Uns 5 filhos, já é muito.
Então imagina, ter tudo isso, essa família gigantesca. Nossa, é uma coisa impensável, né? Eu lembro, com essa sua fala, de uma parte do livro Sublime Peregrino, do Mestre Ramatiz, onde ele diz que, quando perguntaram para Jesus, né, fala assim, quem é o seu irmão? Aliás, o seu irmão e sua mãe estão te chamando. Ele fala assim, quem é meu irmão e minha irmã? Em verdade, eu vos digo que todos aqueles que fizerem a vontade do meu pai é meu irmão, minha irmã e meu irmão. E aí, a minha mãe e meu irmão. E aí, ele diz, a explicação do Mestre Ramatiz é que Jesus via toda a humanidade dele com a família dele, sabe? E aparentemente Divaldo também. Afinal, o amor dele era tão grande que ele conseguiu construir uma família enorme, né, desse tamanho. Então, acho que é tudo dado segundo o tamanho e a capacidade amorosa da pessoa, né? Então, para aqueles que ainda não evoluíram tanto, construir uma família menor e consegue, através disso, expandir o amor para algumas pessoas e assim por diante. Já essas pessoas, como a nível de Chico, Divaldo e até o Divino Mestre Jesus, já expandiram tanto amor que consegue agregar uma humanidade toda, né? Sim, sem problema nenhum, né? É muito legal isso que você falou da distância que nós vemos entre nós e o Divaldo Franco, porque, tipo assim, nós também sabemos que o Divaldo não é o ponto mais extremo, né? Mas aí tem Jesus depois, então imagina a distância do Divaldo Franco para Jesus. E de Jesus ainda deve ter alguém, mas não sei, até onde eu sei, Jesus é o mais alto que eu classifico, né, na minha escala. Então, como que algumas pessoas conseguem acreditar que em uma vida, acho que é o ponto de vista mais cristão, não é querendo condenar, mas sim fazer uma reflexão a esse ponto de vista. Como que poderia ser assim, das pessoas vivem uma vida aleatória, uma única vida, mas, sabe, existem pessoas que vivem uma vida inteira santificada, outras vivem a vida inteira fazendo tudo errado e se santifica só no finalzinho. E aí, quando todo mundo morre, Jesus volta, tipo, passa um pano em tudo que aconteceu e todo mundo vai pro céu santificado e se torna um anjo no mesmo nível, sabe? É muito sem justiça. Sem lógica, isso. né? Sem lógica e justiça. Porque, olha isso, vamos agora por esse nosso ponto de vista, o tanto que nós temos que evoluir para chegar no nível do Divaldo. Eu não acredito de jeito nenhum que eu, nessa vida, vou chegar nem metade do que foi Divaldo. E nem na próxima. Eu imagino assim, sabe? Tem algumas coisas que... Eu acho que eu tô errado, mas tem alguns pontos de vista sobre a existência que eu tenho como conclusão hoje em dia que eu não vou conseguir dar um salto gigantesco, assim, sabe? Talvez numa próxima, mas nessa não. Até porque a gente também pega o nosso ponto de vista baseado no nosso conhecimento, sabe? Eu acho que se for pegar no nível de conhecimento, a gente nessa vida consegue chegar num nível de conhecimento mais aprofundado do que o do Divaldo, porque a gente não é espírita, né? A gente estuda. O Divaldo, se for ver, ele é espírita, né? Ele era kardecista, né? Lógico que ele tinha ali as informações vindas já direto do outro lado, mas tudo que ele fazia ainda seguia essa linhagem kardecista, né? Tanto que tinha coisas assim que ele falava que eu também não concordava, né? Tipo, ele falava que Jesus não ia mais voltar, porque ele já voltou na vida do kardecismo, né? É verdade. Na questão de conhecimento, eu acho até possível, mas não é por isso que nós temos que julgar, né? É pelo tanto que a pessoa trabalha. Eu acho que nós não faríamos o que Divaldo fez em nenhuma vida. Eu também não. Agora, assim, de vontade de colocar em prática muitas coisas nós tem, né? Igual que nós fazemos hoje em dia, eu acredito que nós vai inventar mais coisas, né? Já tem as meditações, mas eu acho que nós vamos inventar mais alguma coisa ainda. Mas tem algumas coisas que eu não consigo imaginar, sabe? Colocar em prática. Igual, não sei se o Divaldo era assim, mas vamos ver, tipo, o Yogananda, sabe? Horas de meditações, horas gigantescas, tipo 8 horas, 16 horas meditando. Uma vida sem sexo completamente, sabe? E algumas coisas que eu acho que eu não conseguiria. Eu não conseguiria viver também do jeito de doar tudo, sabe? Doar quase tudo, igual nós estávamos falando do Francisco de Assis, sabe? É outra coisa que eu não conseguiria. Por mais que eu sei que é o certo, sabe? Eu vejo que, tipo, por mais que sabendo que é o melhor caminho, eu ainda não consigo colocar em prática. Talvez melhore, mas eu imagino que mesmo que com a evolução, um pensamento que me veio hoje, assim, que nós estávamos tentando descobrir quem era ele em vida passada. Nós vemos que às vezes é necessário tipo 10 encarnações para a pessoa perder uma única característica, sabe? Por isso que eu penso, tipo assim, no nível de disciplina,
nós pode melhorar muito, mas nunca vamos conseguir ter uma disciplina regrada ao nível dele, sabe? Tipo assim, imagino que uma linha assim onde que é a disciplina dele. Então ele seguia essa linha e vamos supor, ele tinha uma quedinha assim, depois voltava ao normal. Já nós não, sabe? Nós tem a nossa linha de disciplina, nós abaixa extremamente, aí depois sobe, abaixa extremamente e vai nisso. Então eu imagino que nós melhorando, vai tipo, não vai mais ter depressões tão profundas. Mas vai ainda ter umas depressões aí que não chega perto da dele, sabe? É isso que eu quero dizer. Sim, até porque também uma coisa que a gente tem que parar pra refletir é aquele negócio que fala até no livro dos médiuns, né? A pessoa que vem como médium, que aceita uma vida de médium, não vem como médium porque vai ser uma vida boa, ela é um espírito tão grande que ela vai vir como médium. Não. Às vezes vir como médium, na verdade, é a mostra de que essa pessoa não era uma pessoa tão boa. Tá vindo para pagar mesmo pelo que fez, sabe? É aquele negócio, é uma oportunidade de pagar um mal com um bem, né? É uma oportunidade que a pessoa recebe. Tipo, você fez tanto mal que nessa vida você vai vir conhecendo tudo. Que aí você não tem como você fazer o mal vendo as coisas acontecendo, sabe? Então é como se fosse que... vamos pegar pra analisar mesmo. A vida inteira do Divaldo, ele sofreu pra caramba. Dos dois mundos, sabe? Ele tinha muitos inimigos do outro lado também. Se ele era um espírito que já veio sendo um espírito bom, por que tantos inimigos, sabe? Então eu acho que ele... eu coloco ele assim nesse nível, um nível humano normal, porque parece que ele realmente nas outras vidas assim foi uma pessoa normal, sabe? Que fez coisas erradas, conseguiu inimigos e que aceitou essa vida última para realmente se limpar, sabe? E aí eu coloco no nosso exemplo, porque e se às vezes nós, ou a maioria das pessoas, tá nessa mesma coisa, sabe? De que fez várias coisas muito ruins e que estão aqui nessa outra oportunidade de se limpar, só que não consegue, sabe? Tipo, o Divaldo conseguiu. Às vezes ele fez tanta coisa ruim que ele teve que vir como médium. Nós ainda não fez tanta coisa ruim para vir como um médium, sabe? E mesmo assim nós ainda consegue cair de novo, né? Entende? Faz sentido. Complementando o que o Daniel disse, eu acho que as depressões do Divaldo ainda ficavam um nível mais alto do que a gente nos nossos melhores tempos, né? Nas épocas que nós estamos mais sublimados, espiritualizados. Bom, Denis, por mim é isso. Acho que a sua palestra foi muito completa e só... O que foi? Vamos ver se chama de uma pergunta. Manda pra ele. Eu acho que... Não, tô falando, a gente tá brincando aqui, gente, porque a palestra dele realmente foi muito completa, eu não precisei nem fazer comentários aqui, porque tudo que eu tinha de dúvida ele já foi respondendo logo em seguida, né? Então, e o Daniel também já conseguiu fazer as outras perguntas, as outras dúvidas que eu tinha. Então, acho que é isso, eu não tenho mais comentários a fazer. Realmente, a vida de Valdo é uma história linda que serve de exemplo para todos nós refletirmos. Ele viveu o que o Divino Mestre Jesus ensina nos Evangelhos, que é o amai-vos uns aos outros, né, e tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Ele constituiu uma família em uma história de amor com a humanidade, e isso é lindo demais. Então, obrigado pela palestra. Também agradeço, Denis, pela palestra. Acho que veio com o melhor assunto possível para essa semana e realmente vai ficar de exemplo. Acho que é uma palestra muito boa, assim, porque qualquer um poderia entender, sabe? Independente da religião, independente de ser criança, sabe? Acho que até uma criança assistindo essa palestra ela conseguiria entender o quão bonito foi o que o Divaldo fez. Uhum. Então é isso, eu agradeço a você pela palestra, o Valdir pelos comentários e os mestres que nos ajudaram. Bom, gente, obrigado também pela atenção de vocês, pelas palavras. Lógico que eu gostaria de ter trazido muito mais coisas, né? A vida dele teve várias histórias, né? Porque enquanto ele ia fazendo as palestras, ele ia viajando pelo mundo. Nessas viagens ele conhecia muitas pessoas grandes também, né? Tem várias histórias legais, que ele já se encontrou com Sathya Sai Baba, né? Já se encontrou assim, com muita gente, assim, tem várias histórias legais a serem contadas. Mas lógico que tentar resumir 98 anos de uma vida numa única hora de palestra é quase impossível. Eu gostaria de ter trazido sim mais algumas coisas, mas se a semana foi muito puxada, eu não consegui trazer tantas informações. Mas é
é sempre importante a gente lembrar que se uma pessoa dessa teve capacidade de fazer tantas coisas assim, pelo menos um pouco a gente também consegue, né? A gente nunca pode desistir. Então é isso, gente. Obrigado também pela atenção de todos, aos mestres que assistiram e a quem está assistindo pelo YouTube também.